Olá, a imparcialidade, ela é a espinha dorsal da justiça, não é mesmo? Para um processo ser justo de verdade, a neutralidade é algo fundamental. E isso fica ainda mais sério quando a gente fala dos peritos, porque, poxa, as análises técnicas deles podem definir o destino de um caso inteiro. Mas a pergunta que fica é, como a gente pode ter certeza de que essa neutralidade é para valer? Pois é, essa é a grande questão, né? A justiça precisa de mecanismos para se proteger de qualquer viés, de qualquer parcialidade. E a boa notícia é que a nossa lei processual penal tem ferramentas bem claras para isso. Vamos dar uma olhada em como esse sistema funciona na prática. Bom, para garantir que tudo corra de forma isenta, o nosso sistema trabalha com dois conceitos que são chave: o impedimento e a suspeição. Os dois querem a mesma coisa, que é a imparcialidade, mas eles funcionam de jeitos bem diferentes. Um é, digamos, mais direto ao ponto, objetivo. O outro já é mais subjetivo. Aqui a diferença fica bem clara. O impedimento lida com fatos. É preto no branco, não tem o que discutir. Por exemplo, se o perito é parente de uma das partes. Pronto, acabou a conversa, ele está impedido. Já a suspeição, ela entra num terreno mais pessoal, sabe? O das relações subjetivas que podem, no mínimo, levantar uma dúvida sobre a neutralidade da pessoa. Ok, vamos começar então pelas regras de impedimento, que são as mais rígidas de todas. Elas listam situações bem específicas que simplesmente tiram o perito do caso automaticamente. Nesses casos, a lei já parte do princípio que a parcialidade é praticamente inevitável. Percebe como são cenários bem definidos? Se o perito já foi testemunha, ou se tem um parente próximo trabalhando no caso, a lei já entende que a visão dele não é mais totalmente neutra. E o interessante é que essas regras são o espelho das que valem para os próprios juízes. Isso garante que o critério de isenção seja o mesmo para todo mundo que tem um papel crucial no processo. E esse artigo do Código Penal vem para reforçar exatamente essa ideia. Ele basicamente diz que certas condições pessoais, como o parentesco, são tão importantes que não dá para ignorar. Elas se tornam um ponto central quando a gente está avaliando se alguém pode ou não atuar de forma imparcial no processo. Mas e quando a situação não é assim tão objetiva? Aí a gente entra no que eu chamo de zona cinzenta da suspeição. É aqui que os sentimentos, os relacionamentos pessoais entram na jogada e a análise fica bem mais delicada. Situações como uma amizade de longa data, ou uma briga daquelas de não se falar mais, ou até mesmo uma dívida, tudo isso cria uma desconfiança que é, no mínimo, razoável. Mesmo que não seja um conflito direto e objetivo como o parentesco, essa proximidade pode sim influenciar um laudo. A lei, nesse caso, está protegendo o processo até da simples aparência de parcialidade. E olha, a responsabilidade de um perito é uma coisa gigantesca. Não é só uma questão de ser afastado do caso e pronto. O artigo 342 do Código Penal eleva isso para outro patamar. Ele transforma a falsa perícia em crime. Isso mostra o quão a sério o sistema leva a integridade da prova técnica. Exato. A gente não está falando de um simples erro de procedimento. Apresentar um laudo que é parcial, mentindo ou escondendo a verdade, é um crime sério, com consequências bem pesadas. Isso só reforça que o dever do perito não é com nenhuma das partes, mas sim com a verdade e com a justiça. E tudo isso nos leva a uma distinção que é muito, muito importante. E aquele especialista contratado por uma das partes, o famoso assistente técnico, será que as mesmas regras de imparcialidade valem para ele também? A própria definição já entrega o jogo, né? Diferente do perito oficial, que trabalha pro juiz e precisa ser neutro, o assistente técnico é, por natureza, parcial. Ele é um defensor técnico, quase como um advogado técnico da parte que o contratou. E este é um ponto que precisa ficar muito claro. O papel do assistente técnico é assumidamente parcial. Ele está ali para fiscalizar a perícia oficial e, claro, apontar tudo aquilo que for favorável ao seu cliente. Por isso mesmo, não faria sentido aplicar a ele as mesmas regras super rígidas de imparcialidade que valem para o perito do juízo. São papéis diferentes. Certo, mas e aí? O que acontece se essas regras forem simplesmente ignoradas? E, no fim das contas, por que tudo isso é tão importante para garantir a integridade de cada julgamento? O impacto de um perito parcial é, para dizer o mínimo, devastador. Se a parcialidade for comprovada, a prova que ele produziu vai por água abaixo, é anulada. E isso pode contaminar o processo inteiro, comprometer a sentença e, em casos mais graves, até anular um julgamento por completo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. No mundo onde a tecnologia avança numa velocidade impressionante, com inteligência artificial, com os deepfakes cada vez mais realistas,
Como será que esses princípios de imparcialidade vão ser testados? A nossa capacidade humana de julgar com isenção vai se tornar o nosso maior desafio ou a nossa maior virtude? Uma pergunta que, com certeza, vai moldar o futuro da justiça.